E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. Hoje eu vou explicar para vocês sobre as diferenças básicas entre o complemento nominal e adjunto adnominal, algo que causa muita confusão quando vocês forem fazer alguma questão em que envolva esses dois tópicos, e aí vai chegar um determinado momento em que vocês vão se confundir e é importante que vocês saibam essas diferenças básicas, ok? Lembrando que após assistir a esse vídeo, não se esqueçam de apertar o joinha para poder colaborar com o meu trabalho, fazer a inscrição no meu canal para que também da mesma maneira eu possa ter acesso aos seus vídeos e também possa avaliá-los, ok? E também vocês terão acesso a todos os meus outros vídeos e também aos meus tutoriais no meu blog, que é netcomunicaeexplica.blogspot.com, ok? Lembrando que eu estou aberto a sugestões, a críticas, podem ser positivas ou negativas, não importa, isso é importante para mim, ok? Então, dando início à explicação, o complemento nominal ele sempre vai complementar o sentido de um nome e vai vir sempre acompanhado de preposição. Então, o complemento nominal ele sempre vem seguido de preposição. Já o adjunto adnominal às vezes pode vir seguido de preposição, mas nem sempre. E é exatamente às vezes em que ele vier seguido de preposição é que vai causar uma confusão e eu preciso de saber as diferenças que vão fazer com que eu saiba fazer uma melhor análise com relação a isso. Então, as principais diferenças entre o complemento nominal e o adjunto adnominal é a seguinte. A diferença número 1 é que o complemento nominal refere-se apenas a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Já o adjunto adnominal, ele apenas vai se referir a substantivos concretos ou abstratos. Então, qual que vai ser o ponto que vai gerar confusão para mim aí? Vai ser o ponto em que eu tiver substantivo abstrato, porque o substantivo abstrato ele vai se aplicar tanto a complemento nominal quanto a adjunto adnominal. E essa diferença número 1 é o conceito propriamente dito, ok? Agora, já a diferença número 2 é o seguinte: o complemento nominal ele sempre vai receber a ação. Já o adjunto adnominal ele pratica a ação. Então, vocês vão ver claramente na frase se ele está praticando ou recebendo a ação. E é uma outra forma também de vocês analisarem para vocês saberem diferenciar. Já a diferença número 3 é que o complemento nominal, devido ao fato de ele receber a ação, ele nunca vai poder indicar posse. Já o adjunto adnominal, pelo fato de praticar a ação, ele vai ser detentor da ação, ele que criou a ação, portanto ele vai indicar posse. E agora nós vamos aos exemplos para poder clarear isso aí para vocês. Para você que está prestando vestibular, para você que voltou a estudar, para você que vai fazer algum concurso ou quer fazer uma boa prova na escola. E isso é uma ótima explicação. Então o primeiro exemplo é: ele impediu a derrubada da árvore. Ele impediu o quê? A derrubada. A derrubada expressa uma ação. Se expressa uma ação, é um substantivo abstrato. Impediu a derrubada de quê? Pede a preposição de, da árvore. Então, vocês vão ver o que no da árvore eu tenho a preposição de mais o artigo a. Ele é um complemento nominal, porque o da árvore ele recebe a ação. Se recebe a ação, é um complemento nominal. O segundo exemplo é: ele é igual a seu pai. Igual é adjetivo. Se é adjetivo, indica qualidade. Portanto,
vocês vão ver aí, é igual a quê? A seu pai. Igual é adjetivo, a seu pai, vem a preposição a, que vocês estão vendo aí, complementa o adjetivo. Se complementa um adjetivo, é um complemento nominal, não pode ser um adjunto adnominal. Então fica bem claro aí, bem perceptível, que nesse caso aí não tem como confundir, é um complemento nominal mesmo. Já no número 3, eu tenho medo de altura. Eu tenho o quê? Tenho medo. Medo expressa sentimento. Se expressa sentimento, é um substantivo abstrato. Medo de quê? De altura. De, a preposição de altura. Medo de altura é um complemento nominal. Que nesse caso aqui, o de altura está complementando o substantivo abstrato medo. E nesse caso aí, o de altura, ele não está indicando que ele está praticando a ação e não está indicando posse. Então fica bem claro que se não está indicando nenhum desses dois, ele é um complemento nominal. Já na questão número 4, no exemplo número 4, o que eu tenho aí? O casebre de tijolo desmoronou. O casebre de tijolo desmoronou. Então eu tenho aí o casebre, que é um substantivo concreto. É claramente perceptível isso aí. Não pode ser um substantivo abstrato, porque não indica ação, não indica sentimento ou qualidade de algo. Então, nesse caso aí, não pode ser um substantivo abstrato. E aí eu tenho o complemento de tijolo. De tijolo é um adjunto adnominal porque está se referindo ao substantivo concreto. O adjunto adnominal, ele não pode, o complemento nominal, ele não pode se referir ao substantivo concreto. O complemento nominal, ele refere-se apenas a substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Então fica bem claro nesse exemplo aqui que é um adjunto adnominal. Continuando então, no número 5, aí eu tenho um exemplo. As ruas de asfalto estão escorregadias. Eu tenho as ruas, fica bem claro aí que as ruas é um substantivo concreto, é algo palpável, ok? E tem o complemento aí de asfalto com preposição de, que é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele pode se referir tanto ao substantivo concreto quanto ao abstrato. Já o complemento nominal, ele se refere apenas ao substantivo que pode ser abstrato, adjetivo ou advérbio. Então fica claro aí também nesse outro exemplo que o termo de asfalto é um adjunto adnominal. No sexto exemplo eu tenho a avenida é paralela à cachoeira. Então, paralela é um adjetivo porque indica qualidade, dá qualidade ao substantivo, que no caso aqui é a avenida. E aí eu tenho é paralela. Paralela a quê? A cachoeira. E aí no termo a cachoeira eu tenho a crase. Não sei se você sabe o que é a crase, é a fusão do artigo a, da preposição a, mais o artigo a, que acompanha a palavra cachoeira, que eu tenho a cachoeira. Então, preposição a mais o artigo a, eu formo a crase, que nada mais é a fusão da preposição a com o artigo a, e eu tenho o meu azinho aí com o acento grave, que é o acento invertido para a esquerda. Nesse caso aí, é paralela a quê? A cachoeira é um complemento nominal e fica bem claro também nessa situação que é um complemento nominal porque está complementando o sentido de um adjetivo. E o adjunto adnominal, ele se refere apenas a substantivos que podem ser concretos ou abstratos. Então, fica fora de cogitação eu causar alguma confusão com relação a esse número 6 aí, ok? Já no número 7, eu tenho aí o exemplo.
as críticas ao professor não tinham fundamento. Então, críticas é um substantivo abstrato, porque indica, se refere a uma ação. Ao professor é um complemento nominal, porque as críticas elas estão sendo direcionadas diretamente a alguma coisa. Então, quando eu falo as críticas ao professor, vocês vão perceber também que ao professor tem a preposição a mais o artigo o, que forma ao professor. Então, as críticas elas são direcionadas a alguém. Então, no caso aí, ao professor. Ele está recebendo a ação expressa pelo termo críticas. Portanto, ao professor, pelo fato de receber a ação, é um complemento nominal. Esse caso aí seria um caso típico que poderia confundir entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Agora vocês vão ver aí o caso número 8, que é semelhante ao caso número 7, e por uma simples mudança de análise, que vocês vão perceber ao analisar a frase, porque a própria frase faz com que a gente analise dessa maneira, vocês vão perceber essa diferença e perceber o porquê disso. Então, no número 8 aí, as críticas do professor não tinham fundamento. Críticas também é um substantivo abstrato, que é indicação. Do professor. Aí, nesse caso aí, as críticas não estão sendo direcionadas ao professor, elas estão vindo do professor. Ou seja, ele é o detentor da ação, ele pratica a ação e a posse, ele tem a posse das críticas, porque vem dele. Então, as críticas do professor. Portanto, do professor, nesse caso aí, é um adjunto adnominal, ok? E, para finalizar, vocês vão ver aí o último caso que eu vou passar para vocês, que é o caso número 9, o discurso do prefeito. O discurso indica discurso, indicação, portanto é um substantivo abstrato. Já o termo do prefeito, discurso de quê? Do prefeito. Vem com a preposição de mais o artigo o, do. Então vem com a preposição. Esse caso também eu poderia confundir se é um complemento nominal ou um adjunto adnominal. O que me faz ter certeza que do prefeito é um adjunto adnominal? Porque o discurso ele vem de alguém. Alguém detém o discurso, alguém tem a posse do discurso e alguém pratica essa ação. Quem que é? O prefeito. Então, pelo fato de do prefeito ser quem pratica a ação, quem detém a ação, ele tem a posse da ação, nesse caso aí, do prefeito é um adjunto adnominal, ok? Espero que as minhas explicações tenham sido bastante claras, ok? As suas críticas são muito importantes para mim e qualquer dúvida eu estou aí, vocês podem acessar a todos os meus outros vídeos que falam sobre outros tópicos da língua portuguesa. E é isso aí, foi muito bom explicar para vocês. Valeu, fica a dica aí, beleza?